Então, estamos falando do grupo dos artrópodes, né? E aí, os artrópodes inseridos naquela nossa árvore filogenética dos animais, a gente vai ter eles ali embaixo, junto com os outros grupos, que tem também a questão da simetria bilateral e são protostomados. Então, mais uma vez, a gente lembra aquela questão do protostomado, que o blastóporo, lá no desenvolvimento embrionário, vai dar origem à boca. Mas vamos lá, vamos falar das características específicas desse grupo. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente, que é o grupo, o filo mais abundante do reino animal. Então, a gente vai ter uma imensa, uma grande, maior diversidade de organismos. E isso inclui uma diversidade muito grande também de formas do corpo desses organismos, além de uma diversidade grande de espécies. É realmente o filo mais abundante que a gente tem no reino animal, beleza? E aí, o próprio nome do grupo já diz uma característica que é a característica principal que diferencia ele de todos os outros grupos dos animais, que é exatamente a questão de artrópodes, pés articulados. Então, artro, a questão das articulações, e podes, os pés. Então, são pés articulados, beleza? Mas não são só os pés desses animais que são articulados. Alguns outros apêndices também são, como a gente vai ver mais para frente, né? Questão das antenas, das quelíceras, etc. Vocês vão ver que são outros apêndices também que são articulados. E aí, a gente tem a característica, né, de serem de vida livre, em sua maioria, ou ectoparasitas. Ectoparasitas, como alguns exemplos que a gente tem, né? O piolho, o carrapato e assim por diante, tá bom? Então, são artrópodes, são pés articulados, podem ser ectoparasitas, lembrando, né? O ectoparasita é aquele que fica do lado de fora. Então, a gente tem o ecto aqui como prefixo, né, de externo, e parasitas, lógico, vão precisar de um hospedeiro para a sua vida, beleza? Lembrando também que eles são triblásticos e celomados, então, mais uma vez, fazendo aquela lembrança, né, de que triblástico porque tem 3 folhetos embrionários e celomados porque possuem o celoma totalmente revestido de mesoderme. Então, só fazendo aquela recapitulação, triblástico tem endoderme, ectoderme e mesoderme, ok? E aí, além disso, a gente vai falar da questão da metameria. E o que é essa metameria? Lembra que a gente falou disso lá nos anelídeos, que a metameria era a divisão do corpo em vários segmentos com características muito semelhantes entre si. Dá uma olhadinha para mim aqui, para a gente entender um pouco melhor. Então, dentro dos artrópodes, a gente também vai ter a separação do corpo em partes. Porém, essas partes elas já não são totalmente semelhantes como nos anelídeos. Então, você não vai ter segmentos ao longo do corpo inteiro, cada segmento tendo todas as estruturas responsáveis pela vida daquele organismo. Mas você vai ter segmentos aonde são características algumas estruturas dentro daquele segmento. Beleza? E aí a gente vai entender um pouquinho, porque isso, inclusive, é utilizado para separar os grupos dentro dos artrópodes, tá? De acordo com a estrutura corporal de como que está separado como que estão separados esses segmentos, a gente vai ter uma classificação taxonômica para os artrópodes, beleza? Então a tagmatização a gente simplificando, didaticamente falando, a gente pode dizer que é uma evolução da metameria. Então, alguns desses segmentos eles se agrupam e têm uma função específica no desenvolvimento do organismo, na vida desse organismo, beleza? Então, dá uma olhadinha aí para o slide para a gente continuar. Eu vou falar um pouquinho mais sobre essa tagmatização quando a gente estiver falando especificamente de cada grupo de animal dos artrópodes, beleza? Além disso, a gente tem a característica deles serem protostomados. Então, a primeira coisa que surge é a boca. Então, o blastóporo vai dar origem à boca, beleza? E a gente vai ter o tubo digestório completo também, sistema digestório completo, ok? Além disso, a gente tem um exoesqueleto quitinoso
Então, agora ele é um exoesqueleto e ele é formado totalmente de quitina. Mas esse exoesqueleto agora, ele não é incompleto como a gente viu lá nos moluscos. Agora a gente já tem um exoesqueleto quitinoso e a gente já pode dizer que ele é um exoesqueleto completo. Volta para mim aqui para a gente entender. Então, um exoesqueleto incompleto, como eu falei para vocês lá anteriormente, ele é um exoesqueleto que não vai recobrir toda a estrutura do corpo do animal. Já um exoesqueleto completo, e agora formado de quitina, ele é um exoesqueleto que vai recobrir o corpo inteiro do animal. Então, ele forma como se fosse realmente uma carapaça, uma armadura. O pessoal até coloca, né, como uma armadura medieval, onde você tem todo o corpo protegido, coberto por essa armadura, porém, para permitir que esses animais sejam de patas ou de apêndices articulados, você precisa ter em partes desse exoesqueleto, que é rígido, você precisa ter algumas aberturas, algumas características específicas para permitir a articulação. Então, ele é uma carapaça, mas não é uma carapaça inteiriça, rígida, sem movimento. Ele é uma carapaça com características morfológicas específicas que permitem a articulação desses organismos, beleza? Dá uma olhadinha no slide aí para a gente continuar. Então, como eu falei, ele é um exoesqueleto quitinoso, mas agora ele é completo. E ele sendo completo, ele estando ao redor do corpo inteiro do animal, a gente tem um processo chamado de ecdise, que é exatamente a troca desse exoesqueleto quitinoso. Ou seja, esse animal ele precisa fazer um processo que a gente chama de muda ou de troca do exoesqueleto, tá? Então ele precisa abandonar um exoesqueleto para poder desenvolver outro depois, possibilitando assim o crescimento do seu corpo. Dá uma olhadinha para mim aqui. Porque imagina só, eu tenho um exoesqueleto quitinoso, rígido, uma carapaça, mesmo que ela tenha as suas articulações, ela é rígida, ela é de quitina. Então ela não cresce em tamanho, não cresce mais do que ela já está ali formada quando ela está realmente bastante densa. Então, o que iria acontecer? Eu tenho esse tamanho, se eu estou todo recoberto por esse esqueleto quitinoso, o meu organismo, continuando crescendo dentro desse exoesqueleto, ele ia ficar preso, eu não iria conseguir alcançar um tamanho maior. Então, os animais ficariam sempre no tamanho de filhote. Só que não é isso que acontece, obviamente. Então, o processo da ecdise permite que esse animal ele saia desse exoesqueleto quitinoso que já está rígido e ele consiga expandir o tamanho do seu corpo e, novamente, enrijecer o novo esqueleto de quitina. E aí, depois de um tempo, quando esse exoesqueleto já estiver muito rígido, impedindo novamente o crescimento desse animal, ele vai ter que sair novamente desse exoesqueleto e aumentar mais o seu tamanho e formar e endurecer mais esse exoesqueleto novamente. Tá? Então, isso é um processo que acontece ao longo da vida inteira dos artrópodes e é chamado de ecdise. A gente vai estudar mais um pouquinho à frente o processo corretamente, direitinho, como é que funciona isso, como que isso é cobrado em questão de concurso, tá? E aí você vai entender um pouquinho melhor se essa explicação não ficou clara, ok? Dá uma olhadinha no slide aí, então, para a gente continuar. E aí a gente tem processos, né, de reprodução sexuada, e aí, claro, falando a respeito dessa reprodução sexuada, a questão básica aí de aumento da variabilidade genética. E aí, nesse caso, como a gente tem uma diversidade de organismos muito grandes, nos artrópodes a gente já começa a ter estruturas específicas de reprodução. Tá? Então, a gente já começa a ter estruturas que vão possibilitar a reprodução sexuada ocorrer com fecundação interna, ok? E aí, isso, obviamente, é uma melhoria, é uma evolução da reprodução desses animais. E são os primeiros animais que conseguiram, então, nesse sentido, dominar completamente o ambiente terrestre. Dá uma olhadinha para mim aqui e volta aqui. Seguinte, tomem cuidado quando se tiver em alguma questão de concurso perguntando a respeito dos primeiros animais a conquistarem em sua totalidade o ambiente terrestre, conquistarem totalmente o ambiente terrestre. Não depender mais da água para a sua reprodução, tá? Por quê? Porque existem grupos
que ainda dependem. Por exemplo, como a gente estava vendo antes, os anelídeos, na reprodução das minhocas, elas conseguem fazer sua reprodução no ambiente terrestre. Mas o grupo inteiro dos anelídeos não faz isso. Então, vários organismos, vários anelídeos ainda dependem da água para sobreviver, né? Principalmente para fazer a sua reprodução. Até mesmo os anelídeos, as minhocas, como a gente viu, precisam liberar aquele muco, e aquele muco ele tem uma questão de umidade ali bastante importante para a transição dos espermatozoides até os óvulos, beleza? Quando a gente fala em artrópode, a gente já está falando de um grupo que conseguiu dominar o ambiente terrestre, não depender mais da água para a sua reprodução, principalmente exatamente pelo fato de já ter desenvolvido algumas estruturas específicas para a reprodução sexuada interna, fecundação interna, ok? E aí, um erro que é clássico de acontecer é se perguntar qual é o animal que dominou realmente, o grupo de animais que dominou o ambiente terrestre, e a gente pensar nos cordados, pensar só nos organismos cordados. E aí a gente vai falar, né, a respeito dos répteis, por exemplo, dominando o ambiente terrestre. Só que não são os répteis os primeiros animais a dominar o ambiente terrestre, e sim os artrópodes. Beleza? Ficou claro isso na sua cabeça? Vamos lá, continuando no slide então. E aí a gente vai ter também um sistema circulatório, tá? Que ele vai ser aberto, diferente do que a gente estava vendo antes ali com o sistema circulatório fechado, a gente agora vai ter um sistema circulatório aberto, também chamado de lacunar. Por que chamado de lacunar? Exatamente porque o sistema circulatório desses animais, ele vai ter uma parte que o sangue ou a hemolinfa vai transitar dentro dos tubos, né, dos vasos sanguíneos, e em outro momento esse sangue, essa hemolinfa, vai ser exudada, vai ser exposta a lacunas no corpo desses animais, banhando os tecidos, fazendo assim levando assim a possibilidade dos nutrientes para essas células e depois retornando para dentro dos vasos, tá? E a gente chama de hemolinfa porque esse líquido que a gente pode chamar aí didaticamente de sangue, né, que é a hemolinfa, ele não vai ter substâncias, ele não vai ter especificidades, células específicas para transporte de gases. Então, ele é um líquido, uma substância que vai ter principalmente a função de nutrição, tá ok? E aí, vamos passar adiante no próximo slide, onde a gente vai falar um pouquinho sobre esse processo de muda, esse processo que a gente chama de ecdise, tá? Então, como eu falei antes, é a troca do exoesqueleto. Então, é um movimento que todos os artrópodos precisam fazer para poder crescer, né? Para poder ter o seu tamanho aumentado, levando em consideração que esse exoesqueleto de quitina é rígido e não permite o crescimento do animal enquanto dentro desse exoesqueleto. Beleza? Então, como eu falei aqui, ó, troca do exoesqueleto possibilita o crescimento do animal. E aí eu quero que você dê uma olhadinha nesse gráfico. E aí dá uma olhadinha para mim aqui rapidinho antes da gente analisar esse gráfico. O que eu quero que você tenha em mente quando você olhar para esse gráfico, tá? Primeiro, que a gente está relacionando aí uma questão de tempo por tamanho. Então, a gente tem no eixo X ali o tempo de vida do animal e no eixo Y o tamanho que esse animal pode alcançar ou o tamanho que esse animal está desenvolvendo ao longo do tempo da sua vida. Tá? E você vai ver, analisando esse gráfico, que a gente consegue identificar momentos específicos da ecdise, momentos específicos da vida do animal. Então, se liga, porque não necessariamente o concurso vai cobrar numa questão apenas aonde que está ocorrendo a ecdise. Ele pode cobrar também aonde que o animal está crescendo, aonde que o animal está ganhando tamanho, aonde que o animal está se desenvolvendo com relação ao seu tamanho, beleza? Dá uma olhadinha então aí no slide para a gente continuar. Então, como eu falei para você, a gente está relacionando o tempo de vida desse animal ao tamanho que ele consegue alcançar, beleza? E aí a gente tem, nesse iniciozinho aqui, ó, nessa primeira parte do gráfico, a gente vai ter
o animal crescendo, né, um juvenil ali, iniciando a sua vida, e ele crescendo até um momento que, esse aqui, ó, esse momento aqui, até um momento que ele vai estagnar o seu tamanho. Então, ele não vai aumentar o tamanho. E vai passar o tempo, mas ele não vai aumentar o tamanho. Então, o que está acontecendo aqui? A gente colocando aqui como letra A, tá? Então, todos esses momentos onde tem crescimento, vamos chamar de A. Vamos colocar a letra A aqui. Além disso, a gente tem um outro momento, que eu vou colocar em azul, que é exatamente esse ponto aqui. Minto, esse não. Que é exatamente esse ponto aqui, tá? Que eu vou chamar de ponto B. Beleza? E aqui a gente vai ter também um ponto B. Cuidado para não confundir esse ponto B com essa região aqui do gráfico, ok? Então, vejam a inflexão aí da reta, né, do ângulo que ela forma, para você ficar ligado no que eu estou querendo dizer. E aí, o que eu quero te dizer, então, com isso? Então, voltando aqui para o vermelhinho, eu vou colocar aqui embaixo. A, ele vai ser um momento de crescimento do animal, beleza? Então, todos os momentos que estão sinalizados aí com A, esse animal está crescendo, porque você está vendo um aumento do tamanho durante o passar do tempo, beleza? Depois ele tem esse momento aí de estagnação, onde ele fica com um tamanho estável, e depois ele tem novamente o início do ponto A, o início do crescimento. E esse início do crescimento que eu marquei para você ali em azul, eu marquei para você como ponto B, esse momento é o momento da equidise. Então, olhando para esse gráfico, você consegue identificar em qual momento o animal está preso, vamos dizer assim, dentro da sua carapaça de quitina. Então, seria aqui esse momento que ele não consegue crescer, ele está limitado no seu crescimento. Um momento onde ele consegue desenvolver o seu crescimento, só que você tem o ponto específico, que são esses pontos Bs aí, aonde você vai ter o processo real da equidise. Beleza? E aí dá uma olhadinha para mim aqui como é que vai funcionar isso. Então, esse processo de equidise ele vai funcionar da seguinte maneira. O organismo, o animal, ele tem essa carapaça toda de quitina e essa quitina ela é liberada pelas suas próprias células. Então, ele vai liberando essa quitina cada vez mais, endurecendo cada vez mais esse exoesqueleto até um momento que ele não consegue mais crescer pela rigidez do seu exoesqueleto. E aí, devido ao desenvolvimento, né, do organismo, ele entende que aquele momento ele precisa crescer mais o organismo dele, ele precisa aumentar o seu tamanho, e ele começa a liberar, então, um líquido que vai ficar entre a sua epiderme e a carapaça de quitina, separando um pouquinho a carapaça de quitina da sua própria pele, né, da sua epiderme. E esse processo vai permitir que as células da epiderme, conforme continuam liberando a quitina para formar o exoesqueleto, formem um novo exoesqueleto, um exoesqueleto jovem, um exoesqueleto novo, inicial, vamos dizer assim. Tá? Só que esse novo exoesqueleto, ele já vai ser ele vai ser do mesmo tamanho do animal naquele momento. Ótimo, beleza. Só que ele ainda não vai ser tão rígido quanto aquele que está por fora, aquele que está por fora do líquido que foi liberado, tá? E aí, durante esse processo, o próprio animal ele precisa romper esse exoesqueleto, então ele precisa cortar esse exoesqueleto, se liberar daquele exoesqueleto, e quando ele sai do exoesqueleto, ele já tem um novo sendo formado ali por baixo, mas que não está tão rígido quanto o anterior. Então, ele consegue aumentar o volume corporal, ele consegue aumentar o seu tamanho e conforme as células continuam depositando quitina naquele exoesqueleto, aí sim ele vai endurecendo. Só que quando ele endurece, esse animal já conseguiu passar por um período de crescimento, que é exatamente o que a gente viu ali no gráfico como ponto A, esse período de crescimento. Então, o animal ele não fica em nenhum momento totalmente sem exoesqueleto de quitina.
Porém, esse exoesqueleto novo, que foi criado logo para o momento da ecdise, para ele poder crescer, ele ainda é muito mais maleável, muito mais frágil, porque ele ainda não está tão endurecido com a quitina. E isso permite que o corpo do animal se desenvolva e cresça. Lógico, depois, com o depósito de quitina, vai ficar rígido novamente, ele vai precisar passar pelo processo todo de novo. Beleza? Dá uma olhadinha no slide aí, então. Você vai ver aqui uma imagem de um escorpião que passou exatamente por esse processo. Então, a gente poderia dizer que, nesse momento aqui, esse escorpião está no momento B da sua vida e ele vai iniciar um momento, como a gente colocou ali, de A. Então, ele está no processo aqui no momento de ecdise. Ele acabou de fazer a ecdise e ele agora vai conseguir fazer o seu crescimento, enquanto essa carapaça toda de quitina dele ainda não é rígida o suficiente para limitar, beleza? E aqui a gente vê o exoesqueleto mudado. Então, esse exoesqueleto aqui, que está mais escuro, né, mais preto, ele é o exoesqueleto que vai ser abandonado, que ficou aí, e não vai servir mais de nada para esse animal. E o animal está aqui embaixo, mostrando exatamente o corpo dele, recém-emergido, ainda com o exoesqueleto mole e vulnerável. Então, ele está ali com um exoesqueleto muito mais fininho, precisa fazer um depósito de quitina muito maior para poder aumentar a sua rigidez. Mas, enquanto ele não faz isso, ele consegue, naquele momento A que eu falei do gráfico, fazer o seu crescimento corporal. Beleza, galera? Entendido essa parte relacionada à ecdise, entendida essa parte relacionada à muda dos artrópodes, isso é extremamente importante, isso é clássico de questão de concurso que leva em consideração os animais, beleza? Então, esse processo aí você precisa entender. E uma coisa interessante da gente colocar aqui, eu vou colocar em verde para você se ligar, que é o seguinte: nesse momento aqui do gráfico, não há ou não ocorre crescimento. Beleza? Então, não ocorre crescimento nesse momento aqui do animal, ok? Então, da mesma forma, o verdinho aqui também, a mesma coisa, tá? Então, quando você olhar esse gráfico, por que eu estou falando isso? Porque quando você olhar esse gráfico, você consegue definir 3 momentos específicos da vida dos artrópodes. Um momento onde ele vai conseguir crescer, porque o seu exoesqueleto ainda não está tão rígido, com uma concentração tão grande de quitina. Um momento onde ele vai estagnar o seu crescimento, porque ele já está com o exoesqueleto tão rígido que não permite mais que ele cresça, que ele aumente o seu tamanho, e para evitar que ele fique sempre daquele tamanho, ele vai fazer o processo, então, de ecdise, que é esse momento aqui, onde ele vai romper o exoesqueleto, sair desse exoesqueleto e voltar a fazer o processo que é o crescimento desse organismo. Beleza? Então, você tem a possibilidade de, numa questão, ter aquela ordem, né, das opções ali, mostrando os 3 momentos diferentes da vida do artrópode quanto ao seu crescimento. Beleza? Então, não ache que a questão vai te cobrar só identificar no gráfico qual é o momento da ecdise especificamente. Ele pode te cobrar perguntando ou dizendo os 3 momentos específicos da vida do animal, ok? E aí, vamos lá, passando para a próxima. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre características específicas dos insetos, ok? E, principalmente, você já vai observando aí nessas imagens a questão da divisão do corpo desses organismos, a divisão do corpo desses animais, mostrando aí algumas características em comum entre eles. Então, basicamente, a gente consegue ver a divisão do corpo desses animais, né, em 3 partes. A gente consegue ver uma parte aqui e uma parte aqui. Mas quais são essas partes, então? Outra característica bastante interessante que a gente consegue perceber, né, a presença das asas, que também foi uma característica diferenciada que permitiu esses organismos, né, terem uma diversidade e
colonizarem, vamos dizer assim, ambientes nunca antes colonizados. E aí, vamos lá. Características específicas dos insetos. Como eu falei para vocês, marquei ali atrás. A gente vai ter, né, a questão da presença de uma cabeça, então a cefalização aí muito mais expressiva, né? A gente já estava vendo esse processo aí acontecendo, a gente viu lá nos moluscos, nos cefalópodes, a questão de uma cabeça bem mais desenvolvida com a questão neurológica ali, neuronal, a questão de gânglios nervosos sensoriais muito mais desenvolvidos, aparecimento do olho, né? Então agora a gente tem nos artrópodes também essa questão. Nos insetos a gente consegue ver essa diferenciação muito grande da cabeça, com uma presença de olhos complexos bem definida aí, né? Então a gente tem aí a presença dos olhos compostos, mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. A gente tem, então, depois da cabeça, a parte do tórax, aonde principalmente vão estar associadas ao tórax as estruturas locomotoras desse animal, tá? E aí, no caso dos insetos, a gente vai ter 3 pares de pata e um par de antenas, tá? Podendo aparecer em fases da vida desse animal e não estarem presentes em outras fases da vida desse animal. Mas em alguma fase da vida, as asas elas estão presentes, beleza? Além disso, a gente tem também a região do abdômen, que vai estar ali concentrando basicamente, em sua maioria, as vísceras do animal, tá? Então, a maioria dos órgãos responsáveis aí por digestão, a questão também reprodutiva, vai estar muito associada à parte do abdômen, beleza? E aí a gente, né, mantendo aqui cabeça, tórax e abdômen, os 3 pares de patas, um par de antenas presente em algum momento da fase de vida, alguma fase de vida desse animal, né? Em algum momento específico, a presença dessas asas. A questão dos olhos compostos, né? Então, e eu estou falando par de asas e aqui está par de antenas. Eu estou viajando, foi mal, galera. Aqui, ó, estou falando de par de antenas, tá? Que está relacionada à cabeça, relacionada à questão sensorial, principalmente aí nesses animais. As asas estão aqui embaixo. A presença de asas em alguma fase da vida desses animais. Tudo que eu falei com relação às asas está correto, só falei na ordem trocada ali, beleza? Mesmo porque não é necessariamente um par de asas. Existem pares de asas diferentes, tá? Mas a questão ali em cima, então, é relacionada às antenas. Então, é um par de antenas na cabeça. Isso é característico dos insetos. E a gente vai ver depois em outros grupos a presença de outras estruturas, não necessariamente das antenas, ok? Mas vamos lá. Então, a questão dos olhos compostos, né? E aí a gente tem uma complexidade bastante grande com relação a esses olhos compostos. Óbvio que não vai ser matéria, provavelmente, de concurso, essa especificidade, porque isso aí já é muito mais a nível de graduação, de especificação desses óleos compostos. O que é interessante a gente perceber aí é o quanto de desenvolvimento do cérebro, o quanto de desenvolvimento do sistema nervoso central nesse sentido precisa para você ter a complexidade toda dos óleos compostos que a gente encontra nos insetos, né? E até relacionando aí a questão da velocidade com que esses animais eles se locomovem, com que a velocidade que eles voam, está muito relacionado ao quanto eles conseguem enxergar do ambiente através desses óleos compostos. A informação é muito detalhada, muito complexa, ok? Então é interessante a questão dos óleos compostos para a gente ver a evolução aí do sistema nervoso, tá? E aí, adaptados à vida terrestre, como eu falei para vocês antes, né? Então, o primeiro grupo, né? Os insetos são o primeiro grupo que realmente está totalmente adaptado à vida terrestre, beleza? Aí a gente tem também a respiração, e a respiração, no caso, vai ser traqueal. E aí, dá uma olhadinha para mim, eu quero conversar com você sobre isso. Respiração traqueal, então, dos insetos, como é que ela vai funcionar, né? Eles vão ter, então, aberturas, né, ao longo do seu corpo, principalmente na parte ventral, principalmente relacionado aí à parte do abdômen, aonde vão ser aberturas que vão possibilitar a entrada dos gases, a entrada de ar, né,
nessas cavidades do organismo. E vão ter tubos ali ligados, todo um sistema formando isso. Por isso que a gente chama de traqueal, são traqueias que são abertas ao ambiente externo, possibilitando que esse organismo faça trocas gasosas. Lembra que eu falei para você que o sistema circulatório é aberto e é uma hemolinfa, não é um sangue propriamente dito, né? Por quê? Porque não tem a função associada de transporte de gases. Então, a hemolinfa ela vai ter uma função específica de transporte de nutrientes. Então, esse animal ele precisa ter uma estrutura que permita que que os gases sejam trocados ao longo do seu corpo para todas as células, se ele não tem um sistema circulatório com células específicas para transporte de gases, beleza? Então, a forma que esses animais tiveram aí ao longo da sua evolução de resolver esse problema, vamos dizer assim, é exatamente a respiração traqueal, que ela é uma respiração que permite que o ar entre em contato com grande parte do corpo sem a necessidade de um líquido transportando esses gases, beleza? E aí, curiosidades à parte, mas vamos lá, vamos falar uma curiosidade, né? Tem aquela questão da baratinha lá, quando você joga o inseticida nela, a primeira coisa que ela faz depois, né, de parar aquela agitação toda dela é virar de barriga para cima. Ela virando de barriga para cima, teoricamente, não sei se tem algum estudo específico sobre isso, mas pensando, né, na lógica do organismo, pensando na lógica do sistema respiratório, né, da respiração traqueal delas, seria o quê? Seria tentar expor ao máximo a traqueia a um ambiente mais aberto para evitar aquela substância química que está prejudicando ela, que está diminuindo a capacidade respiratória dela. Então, ela liberando, aumentando aí o contato das suas traqueias com o ambiente poderia ajudar nesse sentido. Não sei se isso é verdade, é só uma curiosidade, mas fica aí como informação para você pensar. Beleza? Dá uma olhadinha no slide aí então para a gente continuar. E aí a gente fala também da metamorfose desses indivíduos. Então, como a gente tem insetos, né, e a gente já falou aí da grande diversidade de organismos que a gente vai ter dentro dos artrópodes, a gente tem também uma diversidade muito grande de mecanismos, vamos dizer assim, de reprodução e desenvolvimento do animal, tá? Então, a gente tem 3 formas ali básicas de metamorfose. Uma delas é o que a gente diz que não sofre metamorfose, tá? Que é a ametabolia. Então, são os ametábolos, são aqueles que não fazem metamorfose. Então, o cara não sofre metamorfose. Tá ok? Eu só coloquei aqui abaixo da metamorfose porque é o assunto do qual nós vamos falar. Mas, quando a gente fala em ametábolos, são aqueles que não sofrem metamorfose. E o que é a metamorfose? É a modificação do seu corpo, né? A modificação total do corpo depois do nascimento. Então, a passagem por fases do corpo. Então, a gente tem alguns indivíduos que vão eclodir dos ovos diretamente já como um indivíduo jovem, um juvenil, né? A gente vai ter outros indivíduos que eles vão passar por fases diferentes ao longo da sua vida, tá? E por isso a gente tem a hemimetabolia e a holometabolia. Então a gente vai ter alguns deles que vão passar por todo esse processo de desenvolvimento do seu corpo, modificando totalmente a forma. Então, quando a gente tem um hemimetabólico, a gente vai ter um animal que ele já tem, quando eclode do ovo, um juvenil, um indivíduo com o corpo parecido com o adulto. E quando a gente tem a holometabolia, um holometabólico, ele vai passar por fases da sua vida. Então, ele vai passar, aqui então vou botar, ele já sai do ovo, né, para juvenil e adulto. E a estrutura do corpo já é praticamente a mesma, tá? Quando a gente tem a holometabolia, que é o processo completo de metamorfose, a gente vai ter algumas fases aqui. Então, ele vai passar de ovo para larva, de larva para pulpa,
de pulpa para adulto. Então, são processos ao longo da vida desse organismo que vão desenvolver a sua estrutura até chegar na fase adulta, beleza? E aí, exemplo clássico da holometabolia, né? A gente tem as borboletas, que fazem todo aquele esquema de sair do ovo, lagarta, a lagarta produzir o seu casulo, o casulo depois ser rompido pela borboleta, beleza? Então, fica como exemplo aí na cabeça. Show? E aí, exatamente o que eu estava dizendo, o desenvolvimento, né, holometabólico da borboleta. Tá aí, pronto, mostrado para você nessa imagem. Ok? Vamos lá. Passando adiante, a gente vai falar agora um pouquinho sobre os crustáceos. Tá? Então, os crustáceos, também um grupo aí de artrópodes, e nos crustáceos a gente consegue ver aqui bem claro aquelas articulações que eu falei para vocês, ó, aonde não permite, né, o exoesqueleto permite a movimentação desse organismo, tá? E a gente tem vários exemplos de crustáceos, uma diversidade também bem grande. E vamos para as características específicas desses animais, tá? Para a gente não ficar perdendo muito tempo também com exemplos. Vamos para características específicas desses animais. Então, a maioria deles é marinho, tá? Então, a vida lá nos mares, adaptados, obviamente, a isso, né? Toda a sua estrutura com relação à regulação osmótica bastante adaptada a isso, ok? Alguns sésseis, então, alguns eles ficam aderidos à rocha, a partes que não conseguem se locomover, beleza? Alguns deles são minúsculos, são muito pequenos, fazem parte do zooplâncton, né? Então, como a gente falou lá, o plâncton é toda aquela massa de organismos vivos que fica na massa d'água, ao relento lá, à vontade das marés, vamos dizer assim. E aí tem alguns desses que são os zooplânctons, que até conseguem se locomover dentro dessa água, mas que não tem uma força de locomoção tão grande a ponto de contrariar marés e correntes d'água, tá? Então, a ideia do zooplâncton aí também, uma diversidade bastante grande de crustáceos muito pequenos. E a gente já começa a ver aqui, ó, 2 pares de antenas. Então, como eu falei lá antes, que eu tinha até confundido, né, na hora que eu estava falando das asas, falei das antenas, das asas, confundi tudo. Mas vamos lá. Aqui a gente já tem 2 pares de antenas. Então, a gente já tem um animal que ele, com as suas antenas, vai ter uma sensibilidade muito grande. E aí é interessante você ver o tamanho dessas antenas, que elas conseguem ser do tamanho da extensão, né, do corpo do animal como um todo. E ele consegue, através dessas antenas, ter uma sensibilidade em todo o redor do seu organismo. Então, isso é extremamente importante, é um apêndice extremamente importante relacionado à questão sensorial desses organismos. Beleza? Além disso, a separação do corpo dos crustáceos, ela já é diferente do que a gente estava vendo dos insetos. Então, a separação do corpo dos crustáceos é entre o cefalotórax, que é exatamente a junção da cabeça e do tórax. E aí, dá uma olhadinha para mim aqui para a gente falar sobre isso. Então, provavelmente você já viu ali a estrutura, né, de um camarão, você sabe exatamente do que eu estou falando. O que a gente chama de cabeça do camarão, na verdade, não é apenas a cabeça do camarão, é a junção da cabeça com o tórax. Então, a gente chama de cefalotórax, beleza? E aí, essa junção, ela é uma fusão mesmo, né, das duas partes, com funções relativamente diferentes, mas que são agrupadas ali e principalmente protegidas por uma parte do exoesqueleto única. Então, confere uma proteção maior para esses animais, tá? Então, evolutivamente falando, isso aí foi mais vantajoso, né? Por isso que se teve essa diversificação desses animais e relacionado demais à questão do ambiente no qual eles vivem. Tá? Então, a questão do ambiente aquático, principalmente, você ter essa diminuição de partes diferentes do corpo, transforma o seu corpo numa coisa mais hidrodinâmica, uma forma mais hidrodinâmica, mais eficiente para viver na água, beleza? Então, dá uma olhadinha no slide aí para a gente continuar. E aí, a gente tem, né, o abdômen, continua tendo a estrutura do abdômen,
e aí relacionada à questão das vísceras e também relacionada à questão da locomoção desse animal. Então, antes, lá nos insetos, a gente tinha as estruturas locomotoras todas associadas ao tórax. Agora não. Agora a gente já tem no abdômen todas as estruturas relacionadas à locomoção dispersas aí ao longo do corpo desse animal de uma forma geral. Principalmente porque você vai ter uma cauda, né, vamos dizer assim, que ajuda, inclusive, na natação. Beleza? Então, a gente continua tendo um exoesqueleto, tá? Só que agora, além de ser um exoesqueleto de quitina, ele também pode ser impregnado de sais de cálcio, conferindo uma rigidez bem maior a esse exoesqueleto. Então, esse exoesqueleto ele pode ser muito mais resistente, muito mais forte do que o anterior, tá bom? Respiração branquial, então, como a gente está falando agora de ambiente aquático, não faz mais tanto sentido ter a respiração traqueal. Dá uma olhadinha para mim aqui. Então, quando a gente estava falando dos insetos, a gente estava falando de ambiente terrestre, a respiração traqueal era ótima, beleza, tranquilo, show de bola, estou entrando em contato direto com o ar, tá de boa. Agora, como a gente está falando de um ambiente aquático, né? Então fica muito mais complicado. Não dá para você ter uma eficiência tão grande como uma respiração traqueal. Então é muito mais interessante, muito mais eficiente que você tenha brânquias, que vão aumentar a superfície de contato, né, do tecido com a água, fazendo com que seja possível as trocas gasosas, beleza? E aí essa respiração, então, se torna mais evidente aí nos crustáceos, se torna a escolha, vamos dizer assim, da evolução desses animais, a utilização de brânquias na respiração, tá? Dá uma olhadinha aí para a gente finalizar essa parte, então, dos crustáceos. A questão dos apêndices especializados, né, para mastigação, percepção, caminhar, nadar. Então, a gente vai ter aí uma diversidade muito grande de apêndices que vão estar associados aos hábitos de vida desses animais. Então, eles vão precisar, né, ter uma sensibilidade, como eu falei para vocês, através desses dois pares de antenas, mas eles também vão precisar ter toda uma estrutura aí de locomoção associada, né? Então, mastigação, percepção, tudo isso vai ser o que a gente chama de apêndices, ok? Além disso, a gente tem dentro do grupo os aracnídeos, né? E aí a gente tem uma diversidade também muito grande, né? A gente tem as aranhas propriamente ditas, os opiliões, a gente tem os escorpiões, a gente tem os ácaros, carrapato, pulga, e é tanta coisa, cara. Mas aí a gente tem que ver o quê? As características específicas de aracnídeos dentro dos artrópodes, beleza? E aí, dá uma olhadinha para mim aqui. Agora a gente começa a entrar numa característica também específica dos aracnídeos, que é a presença de peçonha. Então, serem animais peçonhentos. São o único grupo de animais peçonhentos dentro dos artrópodes? Não. Existem outros de outro grupo que eu vou falar para vocês mais à frente. Mas agora, basicamente, você tem que ter em mente que uma das características que diferencia os aracnídeos de outros artrópodos é também possuir alguns organismos peçonhentos, ok? Dá uma olhadinha no slide aí para a gente falar então das diferenciações dos aracnídeos. A gente tem então esses organismos sendo terrestres, como eu já adiantei para vocês, alguns são peçonhentos e possuem, né, uma estrutura específica para injetar a peçonha, né, na sua presa ou até mesmo num predador que tente ali se alimentar deles, tá? Alguns são ectoparasitas, como eu falei com vocês, alguns têm essa característica, né, de serem ectoparasitas, como o carrapato, por exemplo. A gente tem 4 pares de patas, né? Então, a gente vai ter aí, na parte do seu tórax, né, a questão da presença de 4 pares de patas, diferentes lá dos insetos, que eram 3 pares de pata, beleza? Aí, ó, não possuem antenas, sem antenas, mas possuem outros apêndices que vão ser muito mais eficazes e eficientes para a forma de vida desses animais, tá? Então, a gente tem, ó, um par de pedipalpos, que são umas estruturas que a gente vê aqui na imagem, ó, os pedipalpos, que vão estar associados aí a ajudar na alimentação desse animal e também na movimentação ali das presas, né, na hora da alimentação, ok?
Além disso, a gente vai ter a questão do cefalotórax e o abdômen, né? Então, como eu falei para vocês, continua tendo um tórax, mas ele agora continua sendo associado à cabeça, à parte cefálica, né? Então, você vai ter uma estrutura só, cefalotórax e abdômen. Então, aqui, ó, a gente poderia separar aqui, cefalotórax aqui. E aqui a parte do abdômen, tá? Beleza? E aí vamos dar continuidade. A gente tem então um par de quelíceras, e aí essas quelíceras elas vão ser, né, extremamente importantes no sentido de injetar a peçonha na sua presa. Então as aranhas, principalmente, elas têm essa característica bem marcante, bem clara. Todo mundo sabe disso, né? E aí ela tem o duto, né, que possui ali a peçonha, ele está diretamente inserido na quelícera e vai ser liberada essa substância química dentro do organismo do animal. Diferente de alguns outros animais, aonde a peçonha ou o veneno ele só escorre pelo dente ou pela estrutura. Aqui não, nos aracnídeos, a peçonha ela passa por dentro da quelícera. Inclusive, algumas espécies de aracnídeos conseguem exudar, lançar, né, esse veneno, essa peçonha, mesmo antes de morder ou de introduzir a sua quelícera no animal que vai ser a presa. Beleza? Então, a gente tem também... já falei disso, o pé de palpo já está ali em cima, um par, né, que vai estar auxiliando também nesse processo de alimentação. Beleza? Lembrando aí que principalmente as estruturas viscerais, né, vão estar inseridas aqui na parte do abdômen. A questão da respiração, a gente já tem um desenvolvimento aí de uma respiração diferente, que são através de pulmões, né? Então, é um pulmão foliáceo que a gente chama, é um pulmãozinho mais primitivo, vamos dizer assim, mas que é totalmente eficiente e eficaz para desenvolver o que ele precisa, tá? A gente tem aí, então, algumas estruturas interessantes, como as fiandeiras, que estão aqui em azul, meio roxinho. Essas fiandeiras são as glândulas que vão produzir a substância química que, quando entra em contato com o ar, vira o que a gente chama de teia, tá? Mas que dentro do organismo do animal, dentro das glândulas, ela é um líquido. Então, depois que ela entra em contato com o ar, é que ela sofre uma modificação química e vira uma teia, tá? E por isso que as glândulas ali, as fiandeiras, conseguem moldar tão perfeitamente os fios da teia. Beleza pura? Basicamente, sobre os aracnídeos, a gente tinha isso aí. E aí algumas imagens, né, das estruturas ali, das quelíceras, dos pedipalpos, mostrando aí a função e auxílio dessas estruturas para esses animais, ok? Dá uma olhadinha para mim aqui. E agora a gente, então, está finalizando essa parte dos artrópodes. A gente ainda não acabou, tem ainda mais 2 grupos que eu vou mostrar para vocês aqui, mas a gente já está chegando no final dessa parte de artrópodes aqui, tá? E aí, como eu falei, por que eu pedi para você olhar para mim? Porque eu te falei que não só os aracnídeos têm representantes peçonhentos, né? O que a gente vai ver agora também possuem alguns representantes peçonhentos e são classificados de outra forma completamente diferente. Você vai entender por que quando você vir a imagem. São organismos totalmente diferentes. Dá uma olhadinha aí para a gente dar continuidade. Então, esses aí são os miriápodes, que a gente, na verdade, é uma classificação que envolve 2 grupos, né? Os quilópodes e os diplópodes. E aí, por que tem esse nome? Os quilópodes, porque eles têm um par de apêndice por segmento. Então, a gente tem novamente aí, ó, a diferenciação bem expressiva dos segmentos e cada um desses segmentos vai ter um par de apêndice. Então, vai ter um par de patinhas, vamos dizer assim, por cada segmento. Então, você consegue ter um organismo com um corpo bastante segmentado, tendo um par de apêndice por segmento. E eles são carnívoros. Então, eles se alimentam de outros animais. Eles caçam, eles são predadores,
tá? E esses aqui são os que eu falei para você, que eles também podem ser peçonhentos. Beleza? Então, também existem os representantes peçonhentos desses que a gente chama de quilópodes. E aí, o que diferencia os quilópodes dos diplópodes? Exatamente, ó, de dois apêndices, né? Então, em cada anelzinho desse aqui, vão sair dois apêndicezinhos, dois pares, né, de apêndices locomotores aí. Então, são dois pares de patinha, vamos dizer assim, por cada segmento. E esses aqui de baixo, que são os diplópodes, então, ó, quilópodes são esses aqui de cima e diplópodes são esses aqui de baixo. Esses diplópodes aqui de baixo, eles são herbívoros. Então, eles também têm um auxílio aí, uma função ecológica na relação, né, de melhoramento aí das condições do solo, porque também, né, as suas fezes vão ajudar a adubar o solo. Eles são herbívoros e eles, por conta disso, não têm peçonha, não são peçonhentos, ok? Os dois grupos, então, são terrestres. Os dois grupos possuem um par de antenas, e são características específicas dos grupos, né? Então, possuem um par de antenas, e a divisão do organismo deles é como? A gente não tem mais aquela divisão de cabeça, tórax e abdômen, nem de cefalotórax e abdômen. A gente vai ter a divisão agora de cabeça e tronco. Por quê? Porque você não consegue ter uma diferenciação específica dessa região do corpo aqui em partes diferentes. A gente só consegue ter uma diferença aqui, ó, cabeça e o restante do corpo sendo chamado de tronco. Beleza? Então, basicamente, essas são as características específicas dos quilópodes e dos diplópodes, chamados generalizadamente de miriápodes, ok?